Boa tarde, Índio. Você recentemente teve uma lesão, né? Ficou algum tempo afastado dos gramados e até no último jogo o Rafael Lucas, que também estava lesionado, falou que foi para o jogo no sacrifício. Como que você está fisicamente? Bom, eu senti uma dor, né, no reto abdominal aqui, que me possibilitou de ir para a viagem em Manaus, mas um pouco dolorido, né, mas eu tenho feito acompanhamento com o pessoal do DM ali todos os dias e a dor tá bem controlada assim e eu tô bem fisicamente. Pouco de dor só, mas isso não vai me limitar nem me tirar do jogo, não. Índio, boa tarde. O Operário já atuou nessa Série C do Campeonato Brasileiro, com a formatação com 3 zagueiros, você atuando, né, nessa função, também forçando muito o jogo pelos lados do campo, hora concentrando pelo meio. Como é que você analisa o estágio que a equipe alcançou até esse momento, essa 5ª rodada da competição? Cara, desde o início do nosso trabalho, o professor tem colocado um estilo de jogo, tentando colocar um estilo de jogo para nossa equipe, né? E eu creio que nosso time já entendeu bem essa forma dele jogar, da forma que ele gosta de jogar, que é a posse de bola. Se eu não me engano, inclusive até vendo as estatísticas, assim, acho que a gente é o time que tem mais posse de bola na Série C, se eu não me engano. Eu creio que a gente já está bem adaptado, né? Claro que a Série C é um campeonato muito difícil, né? Que demanda também muita força física, mas em relação ao nosso jeito de jogar, eu acho que já está bem entendido por todas as pessoas, até inclusive pelo pessoal que está chegando agora, eu creio que tá conseguindo entender bem. Então, eu acho que o time inteiro já está bem adaptado à forma como o Rafa pensa o estilo de jogo dele. Índio, boa tarde. Queria que você falasse um pouquinho de como é enfrentar um time que está numa situação complicada na competição, agora é o Lanterna, vai jogar em campo neutro, fora do seu lugar habitual de atuar, torna o jogo mais difícil do ponto de vista que talvez o torcedor lá fora olhe, aparentemente é um jogo mais fácil porque é contra o Lanterna, eles não vão jogar em casa, e na prática isso acaba tornando o jogo ainda mais difícil para vocês, Índio, ou não muda nada? De qualquer forma, vai ser bem difícil o jogo, né? Não importa se vai ser lá em Ceará Mirim ou se fosse na Arena também. Eles têm não venceram ainda no campeonato, né? Eu vi também que eles fizeram algumas contratações agora, chegaram alguns jogadores novos lá, mas a dificuldade é a mesma, né? A gente tem visto aí o Remo, que era o último colocado ontem, venceu o Confiança, que tá lá, tá no G4, então a Série C é um campeonato muito difícil, que não você vê o time da parte de baixo da tabela vencendo os times da parte de cima, então a gente precisa estar bem concentrado, bem conectado para fazer um bom jogo e sair de lá com um bom resultado. Boa tarde, Índio. Eu sei um pouco da pergunta do Ricardo, ele perguntou o estágio em que a equipe está. Eu te pergunto em relação ao estilo do campeonato. Você disse aí, o Operário é o time que mais tem posse de bola no campeonato. E a gente sabe, até uma pergunta que eu fiz domingo para você, né? O jogo de Série C literalmente, né? Porque foi na garra, na superação, na insistência, né? De fazer o gol. Como é que está o entendimento de vocês em relação a isso, ao formato do campeonato da Série C? Eu creio que o que a gente foi conversado entre nós muito semana passada foi exatamente isso, né? Da gente entender e entrar de vez no campeonato, né? E aí o jogo de domingo, eu creio que foi muito bom nesse sentido da gente... Porque a gente já tem, como eu falei, a gente já tem um estilo de jogo, a gente bem definido pelo Rafa, desde o Paranaense, desde quando ele começou o trabalho aqui com a gente. Então faltava a gente entrar de vez e entender a competição, né? Como uma competição muito brigada, uma competição de muita imposição física e no domingo a gente, eu creio que a gente entrou de vez no campeonato, né? Foi uma vitória daquela, com certeza, de muita imposição física, com chuva, com gramado pesado, foi muito importante era isso que eu creio que no meu ponto de vista faltava para que a gente pudesse entrar de vez na competição, sempre mantendo nossa forma de jogar, mas também
entendendo que a Série C tem muita imposição física, tem muita briga e tem que ter muita disposição também. E o mesmo resultado de vitória, né? Alguns torcedores até se manifestaram em redes sociais esperando um futebol ainda mais vistoso, né? Uma vitória até mais tranquila por parte do Operário. Você acredita que é reflexo também do que a equipe apresentou no Campeonato Paranaense, principalmente em jogos grandes contra Curitiba e Atlético Paranaense? Você acha que são observações até um pouco exageradas com relação ao rendimento do Operário? Cara, a gente sabe que torcedor é muita emoção, né? Eu já fui torcedor também e sei que leva muito para esse lado da emoção, não tem muita razão, mas, cara, a gente, como eu disse, era um jogo bem difícil, né? O Pouso Alegre, quem tem acompanhado aí vem numa crescente muito grande, né? Subiu o primeiro ano na Série C, mas tem um técnico que eu joguei com ele, na verdade, com o Roger, né? Conheço ele. E tem feito ótimos trabalhos, o Roger já como técnico, a gente vê no Atlético, agora no Pouso, era um time muito forte, bem complicado, a gente sabia que eles iriam oferecer muitas dificuldades pra gente. E em relação ao futebol, a gente tentou fazer o jogo que dava, nas condições que dava, né? Como eu disse, o campo estava bastante pesado, o dia inteiro choveu no domingo, né? Então a gente tentou fazer o jogo que dava para jogar, a gente tentou ao máximo manter o nosso estilo de jogo e a gente sabe, né, que a gente vai tentar de todas as formas manter aquele mesmo nível de apresentação de alguns jogos, como você mesmo disse, do Paranaense, que a gente conseguiu vencer e convencer, né, mas quando não der para convencer, a gente quer vencer também, né, claro que a gente sempre quer jogar bem e isso é um dos pilares do nosso trabalho, poder sempre, porque quanto mais a gente jogar bem, mais perto do resultado a gente vai estar. Mas quanto não 1-0 também na Série C é goleada, né? Então o mais importante é conseguir as vitórias. Índio, se a gente for pegar dados aí da defesa do Operário, a gente consegue ver muitos gols, né? Às vezes você também é acionado ali na defesa. Essa questão da defesa também ser ofensiva é uma coisa bem trabalhada, é uma coisa proposital da equipe do Operário? Também, né? Mas eu creio que o futebol hoje em dia tem muito isso, né? Não só os atacantes fazem gol, a zaga também faz, e não só a zaga defende, o ataque também defende. Então, o futebol hoje em dia tem muito disso, né? Todo mundo ataca, todo mundo defende, todo mundo faz gol, todo mundo é importante, né, no resultado. Então, claro que é algo que a gente treina bastante, né, bolas paradas e, enfim, mas eu creio que o mais importante é a gente continuar fazendo os gols, não importa se é zagueiro, se é atacante, se é meio, é importante a gente continuar fazendo os gols, porque quando fazendo os gols a gente vai estar mais próximos da vitória. Índio, até em cima da pergunta que o Ricardo fez, a gente fez um levantamento comparando a Série C de 2018, que o Operário foi campeão, com a Série C de 2023. Nas 5 primeiras rodadas, naquela época, o Operário marcou 10 pontos. Foram 3 vitórias, um empate e uma derrota. Hoje o Operário tem 8 pontos, mas coincidentemente, a 6ª rodada de 2018 foi aquele 4-0 contra o Cuiabá. Então, na frieza dos números, se o Operário vencer o América, nessa comparação, teria até um ponto a mais. Claro que não existe esse tipo de comparação. Mas eu trago esse dado para perguntar para você se você acredita que essa cobrança que muitas vezes está tendo do torcedor, até essa vaia no intervalo que a gente teve de alguns torcedores contra o Pouso Alegre, ainda é um pouco reflexo do torcedor machucado, do rebaixamento, uma cobrança um pouco maior. Enfim, como é que você avalia isso? Porque a dificuldade da competição é a mesma, a campanha é muito parecida, e se você olhar para 5 anos, claro que o cenário era muito mais favorável do ponto de vista do torcedor do que nós temos agora. Cara, como eu acabei de responder, né, o torcedor tem muito desse lado da paixão, né, da emoção, que às vezes não permite eles olharem o jogo mesmo de outra forma, né, mas como eu disse aqui, o apoio deles é fundamental, né, eu sempre disse isso, que aqui dentro do Germano sempre foi muito, todos os anos que eu joguei aqui, acho que dá para contar nos dedos as derrotas que a gente tem aqui dentro de casa, né? Por isso, eu peço até para que eles continuem confiando na gente, né? Continuem confiando no nosso trabalho,
porque, como eu disse, eles fazem total diferença para nós aqui dentro de campo, e a gente vai continuar trabalhando o máximo para entregar os resultados, né? Entregar os resultados dentro de campo. Um pouquinho em cima do que o Sebastião acabou de perguntar, o protesto da torcida no intervalo, né? Com cantos ali de cobrança. Como é que vocês, enquanto desciam para o vestiário, vocês absorveram isso, se conversaram entre vocês no intervalo, que foi um pouco mais longo por conta da queda de energia? Como é que vocês absorveram, você como um dos líderes, um dos capitães do time, absorveu essa crítica, né? essa postura do torcedor no intervalo do jogo? Cara, nesses momentos a gente precisa ter a mente forte, né? No nosso foco, no nosso objetivo. O nosso objetivo era vencer o jogo e a gente precisava continuar jogando, buscando e tentando para conseguir o resultado. Então, a gente procurou ter calma, né? Tranquilidade. Não deixar com que as vaias naquele momento tirasse a nossa confiança ou acabasse tirando, limitando a gente dentro de campo. Então, o Rafa mesmo falou pra gente continuar jogando, continuar tendo com paciência e, acima de tudo, confiança. Confiar no nosso trabalho, no que a gente tem feito no dia a dia. E eu creio que a gente depois acabou sendo recompensado, né? Com o gol do Jonathan, com a vitória. Então, é isso que a gente precisa fazer, continuar com a confiança, continuar confiando no nosso trabalho, independente dessa situação de vai ou não. A gente precisa continuar muito concentrado e focado naquilo que a gente tem que fazer. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Ultimamente a gente tem percebido que tanto em coletivas quanto em conversas, muito tem se comentado sobre pressão. Como vocês atletas têm recebido essa pressão, seja interna, seja externa? Bom, sem dúvida a gente recebe sabendo que é normal, né? É normal, o futebol exige isso. Às vezes muitas pessoas entendem como uma pressão pode resolver os problemas. Eu entendo que pode ser que sim. Eu acho que a pressão é uma coisa que a gente tem que saber lidar. Muito bem, a gente sabe que no mundo que a gente vive momentos de calmarias que servem para reflexão, serve para poder colocar a cabeça no lugar, saber o que está fazendo de certo. E às vezes, quando está momento de pressão, que as coisas estão mais conturbadas, também é um momento de aprendizado, reflexão também, para tentar sanar de vez a pressão, né? Porque a gente vive através de resultado, e quando o resultado às vezes não vem da forma como a gente quer, a pressão é natural. A gente tem que ter a sabedoria para poder administrar isso e, sem dúvida nenhuma, continuar a nossa caminhada dentro da Série C. Ricardo. Rafael, boa tarde. Boa tarde. Então o Índio participava há pouco, né? Falou que após a vitória, né? Uma vitória, enfim, contra a equipe do Pouso Alegre, fez com que a equipe tivesse o real entendimento do que se trata essa Série C. Do teu ponto de vista, o que estava complicando para a equipe chegar a esse estágio de entendimento da competição? Bom, a gente sabia que ia ser difícil, né? A gente sabia que a Série C ia ser uma competição difícil. A gente tem um futebol diferente do que se joga a Série C. E a gente precisava entender o que era a competição. Então, quando a gente tenta mostrar o nosso jeito de jogar, que é uma ideia que a gente tem, às vezes pode ser que contraria o estilo que a competição pede. Só que eu acho que aqui é muito bem consolidado o nosso trabalho, da nossa situação de como jogar. Eu acho que na hora de defender a gente entendeu o que era a Série C nesse jogo. Diante de uma boa equipe, uma equipe que nos impôs dificuldades, e a gente soube fazer um bom jogo e entender realmente o que é a competição. Eu acho que o que faltava era esse timezinho, equilibrar principalmente a nossa parte defensiva da parte ofensiva, que vem sendo o nosso ponto forte na competição, e a gente conseguiu equilibrar nesse jogo a nossa parte defensiva. Não sofremos gols, conseguimos fazer o nosso gol, poderíamos ter feito mais gols na partida, só que não é fácil fazer, então a gente tem tentado, tem conseguido, e aqui a gente de vez entendeu o que é a Série C, né? Tem que defender bem também, para que a gente possa fazer os resultados. Rafael, no primeiro jogo que o Operário teve na Série C, lá contra o Botafogo na Paraíba, o Operário foi muito pressionado, teve dificuldades para sair, né, e acabou tomando 2-0 e depois ficou difícil de reverter. Até naquela oportunidade eu perguntei ao Guanais se ele achou que faltou ali talvez um pouco de leitura para o sistema defensivo,
de, quem sabe, tentar uma bola mais longa, não insistir naquela saída por baixo, porque realmente o time do Botafogo estava, né, apertando a saída, conseguindo ter êxito. E a gente percebeu, claro que no jogo do Amazonas foi um outro contexto, a gente é que saiu com 2-0 na frente, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se você, como um dos líderes da defesa e a defesa como um todo, estão ganhando um pouco mais de casca nesse sentido, estão preparados para uma eventualmente pressão de saída que tem ali do time do América, outras alternativas de jogo que não seja aquele passe mais curto entre os zagueiros. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Assim, quando a gente fala sobre ideia de jogo, a gente tem que entender o que o jogo pede, né? Muitas das vezes a gente tenta jogar porque eu acho que é uma forma que nós temos capacidade de chegar no campo do adversário desse jeito. Então, muitas das vezes quando a gente tenta jogar é porque a gente tem a consciência e a convicção de que a gente tem condições de chegar no campo do adversário sem usar a bola longa. Mas a gente tem que entender o que o jogo pede. Muitas das vezes o jogo às vezes pede uma bola longa. Isso a gente tem conversado bastante e é esse equilíbrio que a gente tem que achar e conseguir, como conseguimos aqui contra o Pouso Alegre. Teve situações, 2 bolas no jogo que eu poderia sair jogando e eu preferi buscar o Felipe na bola longa. Então a gente entender isso, saber que a Série C é uma competição que é muito mais disputada do que as outras, a gente sabe disso. E às vezes a bola longa vai fazer parte também do nosso cardápio de jogo, entendeu? Agora, abrir mão de jogar para uma equipe tão qualificada quanto a gente tem, fica difícil, né? A gente, às vezes, não tem a característica de um cara que recebe a bola no alto. Por exemplo, quando joga Felipe e outro atacante, a gente não tem a primeira bola, entendeu? Então, até mesmo quando o Mingote estava aqui, a gente não tinha a primeira bola, porque o Mingote era um cara muito mais de construção terrestre do que de bola aérea. Hoje a gente tem o Neto aqui, que é um cara que briga por essa bola, e agora a Popó, que está chegando com a gente aí também, que é um cara que pode disputar essa bola. Só que, mais uma vez, eu vou dizer, pela qualidade que o nosso elenco tem, eu creio que a gente consiga construir sim, e em alguns momentos a gente vai ter que usar a bola longa também, e a buscar esse equilíbrio para que não dê chances para o adversário. Rafael, sexta-feira é o América, né? Que hoje é o lanterna do campeonato. Ontem a gente viu o Remo, que era até então o lanterna, ganhado confiança, que está em 4º lugar. Quanto é perigoso um jogo como esse, o América sendo lanterna, sem ter vencido ainda no campeonato? Eu conheço muitos jogadores do América, eu trabalhei com algum deles lá. Eles têm jogadores bacanas, tem cara que tem bom jogo de futebol lá. É um time que ainda não se encaixou, mas é um time perigosíssimo, principalmente nas transições ofensivas do adversário. É uma coisa que a gente fez muito bem aqui contra o Pouso, que foi não dar a transição, fazer um pouquinho mais de faltas. Eu acho que a gente também conseguiu equilibrar isso, para que não sofresse as transições. Time que propõe muito jogo, naturalmente sofre muita transição. Então, nesse jogo a gente conseguiu. Eu acho que a gente tem que levar essa ideia para lá também. Não pode dar mole, a gente vê a dificuldade da competição aí. A gente vê que os times, às vezes, bobeiam um lance ou outro, acaba tomando gol. Nós mesmos somos reflexo disso. A gente estava com 2-0 contra o Amazonas e tomamos 2-2, 2 lances assim que a gente descuidou, tomou o gol. Então, a gente tem que estar muito ligado, não pode dar mole para o adversário, estudar muito eles, é uma coisa que tem beneficiado a gente muito aqui. O quanto informação a gente recebe do adversário, e aí cabe a nós, jogadores, buscar, estudar o que o time adversário tem, porque as informações são passadas e a gente tem que estudar bem o adversário para que não dê brecha para eles. E jogar fora de casa, não podemos perder, temos que trazer ponto para cá, que vai fazer toda a diferença na nossa caminhada, já que a gente tem 2 jogos em casa logo em sequência. Rafael, você comentou, né, sobre saber o que o jogo pede. No último jogo em casa do Operário, lá contra o Amazonas, em 6 minutos, 2-0 o Operário. Essa questão, essa efetividade em pouco tempo, era o que o jogo pedia justamente por questão de clima, fuso horário, logística? Era uma coisa proposital do Operário? Então, o Rafa desenhou a equipe deles para nós, né? O Rafa mostrou o caminho do gol pra gente. E a gente foi feliz em fazer os gols rápidos, né? Aí depois vem toda aquela carga de clima, de temperatura, da umidade, estava lá em cima. Dificultou bastante no nosso segundo tempo, dificultou bem. Só que lá a gente foi muito eficiente no que o Rafa pediu. A gente sabia que eles iam empurrar o time deles para dentro do nosso campo e ia tentar marcar a gente pressão. E a gente conseguiu uma escapada com o Diniz, acertou um passe direto para o Felipe, e Felipe fez o gol. Logo em sequência, a Popó fez o gol dele de cabeça também com outro passe do Diniz, que era o jogador que o Rafa disse que está livre a maioria das vezes.
Então, o plano de jogo lá foi bem executado. Uma pena que a gente acabou tomando um empate. Eu acho que seria um grande resultado para nós lá. Mas a gente não pode ficar pensando nisso, né? A gente tem que tomar como lição. Tomar como lição o que aconteceu lá, para que não possa acontecer nos próximos jogos fora de casa, que eu tenho certeza que a gente tem totais condições de conseguir esses pontos fora, para tirar principalmente o empate contra o São José aqui, que foi esses 2 pontos que eu acho que foi anormal fora da competição, esses 2 pontos contra o São José. O restante foi tudo na normalidade do que a competição pediria. Rafael, claro que pensar jogo a jogo, né? Mas o Operário vai ter uma sequência de 3 jogos em um curto período de intervalo de tempo, né? Diferente do cenário das últimas semanas, né? Sim. Como está a conversa de vocês, jogadores, e também a preparação tática com o Rafael Guanais, em um cenário real onde o Operário tem possibilidade de somar 9 pontos, né? Com 2 jogos em casa e contra o Lanterna da competição? A gente sabe da importância de todos, né? Quando os jogos ficam mais próximos, a consequência de cartão, às vezes uma lesão, às vezes alguma coisa pode tirar os jogadores. Eu acho que aqui o que a gente tem de mais positivo dentro desse grupo é a união e é o respeito entre a gente, e o respeito principalmente pelo Rafa. O Rafa é quem toma as decisões de quem joga, quem não joga, quem vai para jogo, quem não vai. E o que a gente mais tem aqui é isso, respeito um pelo outro, e a gente vai saber. Uma hora vai chegar o momento do outro companheiro participar e o cara vai ter que estar pronto. Então, a maioria das vezes as oportunidades são dadas, são aproveitadas e são sequenciadas, né? Então, a gente busca, sem dúvida nenhuma, a melhor forma para a equipe, e o Rafa tem esse time certo de saber a hora do jogador entrar, a hora dele participar mais, a hora de, às vezes, o cara, não, vou deixar de ser o protagonista, vou ali ser o coadjuvante um pouquinho para poder ajudar a equipe. A gente trabalha em prol do Operário. Eu acho que todos têm que estar prontos, e eu tenho certeza que a gente vai fazer nesses jogos mais próximos o que tiver que ser mudado para melhorar o Operário. O Rafa vai ter essa leitura e vai fazer. Rafa, a gente acompanhando o torcedor que fala muito, dá o seu pitaco, e a gente vê que muita gente torce o nariz para a questão dos 3 zagueiros. A gente sabe que o Guanais já explicou várias vezes, né, que existe uma mudança muito grande, uma formação durante o próprio jogo se pode mudar, alterar as peças, enfim. Eu queria que você explicasse do ponto de vista do goleiro, que fica no fundo do campo, observa o jogo de longe. O que muda na prática, se é possível traduzir isso para o torcedor de alguma forma? É uma formação que você tem 3 zagueiros, que geralmente são 2 zagueiros de ofício e um volante que faz essa saída, que está sendo o Índio na maioria das vezes, mas já foi o Diniz ao longo da temporada, para uma formação que você tem 2 zagueiros e os laterais compondo um pouquinho mais. Tem como a gente traduzir para o torcedor na prática o que muda, Rafa? A primeira é assim, eu respeito a opinião de todos, né? Respeito a opinião, o torcedor tem o direito de opinar sobre isso também, até porque ele é o cargo-chefe do clube, né? Mas assim, cara, eu acredito que com 3 zagueiros a gente ganha mais 2 atacantes, são os laterais. Muitas das vezes segura o volante. Então a gente continua sendo ofensivo do mesmo jeito, né? Essa questão. Para mim, para o goleiro, a única coisa que muda para nós é assim, quando tem 3 zagueiros, a gente participa menos do jogo com os pés. Porque sempre tem um cara ali, onde a gente, a maioria das vezes, trabalha quando tem só 2 zagueiros. Mas, cara, o Rafa consegue trocar muito rápido a formação dentro de campo. Às vezes a gente tá com 3, daqui a pouco, a gente já tá só com 2, os 2 laterais estão por dentro, já foi um volante embora. Então, assim, falar de função tática no time do Rafa é muito difícil, cara, porque a gente joga em 3, 4 formações aí dentro do mesmo jogo, às vezes o goleiro participando da linha de defesa quando vai construir jogadas. Então, assim, é difícil falar. Mas eu creio que os resultados, eu acho que são bacanas, tanto quando vai com 3, quando vai com a linha de 4 também. Eu acho que os resultados, os jogos, têm sido jogos bacanas. Só que, vou chamar a atenção, quando a gente está com 3, às vezes o equilíbrio defensivo é melhor, né? Porque a gente tem 3 caras de ofício para marcar. Mas eu acho que, indiferente de qual maneira a gente vá para campo, todas são muito bem estudadas, todas são muito bem trabalhadas e, principalmente, a gente está muito à vontade para se fazer elas, né? O que não pode é, às vezes, o treinador pedir para você fazer uma formação e a característica dos jogadores não encaixar com o que ele pede. E aqui, graças a Deus, a gente não tem isso. Quando ele vai fazer uma linha de 3 ali, a gente tem o Índio, que é um cara, tava aqui agora, um cara que tem muita qualidade para se jogar. Muitas das vezes aquele cara ali é por causa disso, é porque o cara tem qualidade para jogar. E muitas das vezes o que o adversário pede pra gente também, né? Porque às vezes a gente vai enfrentar uma equipe que marca a gente só com um atacante. Aí não tem porquê a gente tá com 3. Então,
Tudo isso é muito estudado e muitas das vezes a gente também desenha pelo que o adversário vai fazer, né? E aí a gente, coloca o nosso jeito de jogar e graças a Deus esse jogo do Pouso foi um jogo que deu certo e a gente conseguiu a vitória. Vou te fazer uma pergunta que é até uma curiosidade minha. Sim. Em relação à bola do campeonato. Exato. Não sei os companheiros do jogo contra o Botafogo da Paraíba, confesso que eu não vi quando a bola entrou no gol do Operário no final do jogo. Como é que é pra você, goleiro, uma bola azul, um jogo noturno, lá em João Pessoa, por exemplo, a iluminação horrível. ruim? Como é que é pro goleiro ter uma bola que dificulta? Até o Marcos, ex-goleiro, falou uma vez que o pessoal que produz as bolas não conversa com os goleiros. Não troca ideia. Eles gostam de gol. Eles gostam de gol, né? Como é que tá essa tua adaptação à bola? Então, assim, vou te explicar. À noite complica muito. Não pode ser desculpa porque a gente não pode usar muleta pra nada, né? Mas à noite complica. Uma bola azul, né? Muitas das vezes, vou citar um exemplo. Vamos lá no Papão da Curuzu. A arquibancada é toda azul. Você me entende o que eu quero dizer? A bola entrou na arquibancada e aí? Às vezes a roupa do adversário é azul. Passa pelo adversário a bola e aí? Mas assim, cara, a gente tá se adaptando bem. O Neso e o Fabiano aí são dois caras, que estudam muito mesmo sobre o negócio de goleiros. Os caras são fenômenos, assim. Todos os tipos de trabalho que eles fazem visando o jogo, visando a dificuldade que vai ter o jogo. Mas, assim, é difícil, é complicado. Muitas das vezes as pessoas não entendem o porquê que a bola... às vezes o cara não vê, às vezes passa mesmo. E a gente tem que estar ali pra defender, mas às vezes é difícil. Não é sempre que a gente vai conseguir, né? Mas a gente tem que fazer o melhor. A gente vai buscando o melhor no dia a dia aqui, vai tentando se adaptar com ela mesmo, o mais rápido possível. Porque eles não vai adiantar os 20 goleiros da competição, aliás, os 40 goleiros da competição, né, que tem os reservas e tudo, fazer uma reunião e pedir para trocar a cor da bola, que não vai trocar. O gol contra o São José foi... Não, aqui o gol contra o São José foi uma trombada. Eu, infelizmente, acabei trombando com o Hipólito ali e a bola escapou, entendeu? São coisas que acontecem. A gente nunca quer que isso aconteça, né? Mas, infelizmente, a dividida com o Hipólito, a gente acabou... A verdade foi uma falha de comunicação, né? Eu saí do gol, ele veio para a mesma bola e a gente acabou trombando. E, infelizmente, a bola ainda bate nas costas dele e vai para o adversário. Então, a gente não quer que isso aconteça nunca. Trabalha incessantemente para que isso não aconteça. Mas ser humano, né? Ser humano sujeito a erros e falhas em todas as áreas. Eu acho que o que a gente pode fazer é buscar o melhor no dia seguinte. E assim vai ser. Enquanto eu jogar futebol, vai ser assim. Porque não pode parar no erro e achar que está tudo errado, né? Eu acho que aí... fica pouco demais, né? E vamos que vamos lutar aí.